Olá, aqui é o Matheus Santana e não é novidade para ninguém que a gente vive numa era onde a coisa mais fácil do mundo é ser estimulado o tempo todo com prazeres potentes, rápidos e extremamente fáceis de conseguir. Nosso cérebro primitivo, que há pouco tempo atrás precisava ralar para conseguir qualquer mísera recompensa, como talvez uma fruta bem docinha no topo de uma árvore, agora vive num verdadeiro oceano de prazeres, onde o estímulo mais longe está a apenas um toque na tela do celular. Só que o problema é que, apesar do mundo ter evoluído, nosso cérebro continua com a mesma programação da época onde tudo era escasso. Logo, sua reação é totalmente desproporcional à realidade que vivemos hoje, porque ele tende a agir como se cada oportunidade de recompensa, seja lá qual for a espécie, precisa ser aproveitada ao máximo e o mais rápido possível. E se não intervirmos racionalmente nesse instinto que todos nós temos, a gente tende a cair num ciclo sem fim de busca por mais e mais estímulos. E a grande responsável por essa busca constante é a dopamina, que é um neurotransmissor fundamental no nosso sistema nervoso. Nós podemos pensar nela como o motor que nos impulsiona a ir atrás de recompensas. Ela sinaliza para o cérebro o que vale a pena prestar atenção, nos dá a motivação para agir e reforça o comportamento caso seja realmente recompensador. Então, quando você recebe uma notificação no celular, por exemplo, sua dopamina dispara para te motivar a ir ver o que é. E se o que tiver lá for interessante o suficiente, o seu sistema vai reforçar ainda mais esse comportamento de checar o celular da próxima vez que cair uma nova notificação. No fundo, o problema começa quando a gente passa a precisar desses picos rápidos de dopamina para se sentir bem. Porque esse excesso de estímulos vai alterando o nosso sistema de recompensa de modo que as atividades do dia a dia que são essenciais, como trabalhar, estudar ou até tocar um projeto mais longo, passem a ser percebidas como coisas bem mais desinteressantes do que realmente são. Aí a dopamina deixa de ser a nossa aliada e passa a nos controlar, levando o cérebro a priorizar o que traz prazer imediato, em vez do que realmente faz bem pra gente a longo prazo. Esse desequilíbrio na dopamina não só afeta o nosso foco e produtividade, como também reduz a nossa capacidade de apreciar prazeres mais simples e sutis da vida. Então, regular a dopamina não significa evitar todos os comportamentos estimulantes e tornar sua vida miserável. A ideia é retomar o controle sobre quando e como ela nos impulsiona a buscar recompensas, criando um ambiente onde a gente consiga alternar de forma saudável entre aquelas atividades que proporcionam recompensas rápidas e fáceis e as atividades que exigem paciência e dedicação para sermos recompensados. Bom, para entender melhor o papel que a dopamina exerce em nosso comportamento, é importante saber primeiro como ela age no cérebro. A dopamina é liberada de duas formas principais, a tônica e a fásica. A forma tônica é aquela liberação constante em baixos níveis que ajuda a manter nosso estado de alerta e motivação para realizar as tarefas do dia a dia. Já a liberação fásica é um pouco diferente. Ela acontece em picos e é ativada por estímulos específicos. Esses picos são aqueles momentos em que a gente sente uma motivação repentina, assim como quando recebemos uma recompensa que a gente não estava esperando ou quando algo chama a nossa atenção, como por exemplo, quando ouvimos o nosso nome no meio de uma conversa que está rolando perto de nós. Esse aumento rápido de dopamina, que vai além dos níveis basais, basicamente age como uma espécie de gatilho de motivação, fazendo com que a gente sinta uma vontade imediata de agir para satisfazer seu desejo por recompensa. É exatamente o que acontece quando, por exemplo, aparece uma notificação de mensagem no celular ou quando vemos o início de um vídeo interessante no feed do Instagram. No primeiro caso, a recompensa está em saber o que tem na mensagem, e no segundo, a recompensa está em terminar de assistir o vídeo para saber o que acontece no final. Só que o mais interessante é que o cérebro cria uma expectativa do tamanho da recompensa que o espera após realizar o comportamento. Então, por exemplo, se você posta um vídeo no Instagram e de repente aquilo viraliza e recebe muito mais curtidas do que você estava esperando, o cérebro libera bem mais dopamina. Fenômeno esse que é conhecido como erro de predição de recompensa, ou seja, o cérebro errou ao prever o tamanho da recompensa. Nesse caso, ele errou para menos e foi recompensado mais do que esperava. E sempre que isso acontece, o comportamento é reforçado. Agora, se o tamanho da recompensa for exatamente como esperado, não vai ter pico de dopamina e aquela ação tende a se tornar menos interessante com o tempo, já que ela deixa de gerar surpresa ou novidade. E por fim,
quando a recompensa é menor do que o esperado, a dopamina não só não aumenta, como diminui abaixo da linha de base, o que em outras palavras significa que você sente frustração. É por isso inclusive que as redes sociais são tão viciantes, porque elas são milimetricamente pensadas para proporcionar recompensas enormes e imprevisíveis. Afinal, quando você abre uma dessas redes, você não faz a mínima ideia do tipo de vídeo que vai pular na sua tela ou de quantas curtidas ou comentários você vai ter numa postagem. E quanto mais somos surpreendidos com algo inesperado e satisfatório, mais queremos sentir de novo essa mesma sensação. O problema é que quando passamos muito tempo e repetidas vezes exposto a coisas superestimulantes, nosso cérebro começa a exigir picos cada vez mais intensos de dopamina só para continuar interessado. Ou seja, ele vai criando uma tolerância que te faz cair num ciclo de busca constante por estímulos cada vez mais fortes e frequentes, só para manter o mesmo nível de interesse e satisfação. E um dos principais efeitos colaterais disso é que nós vamos tendo cada vez mais dificuldade em fazer aquelas tarefas importantes, mas que não são tão estimulantes, como estudar, ler ou trabalhar num projeto longo e difícil, pois esse excesso de estímulo faz com que aquela liberação tônica de dopamina que todos nós temos seja percebida em um nível menor. Ou seja, isso basicamente significa que a gente fica menos motivados em geral, e por conta disso, nós passamos a enxergar certas tarefas como sendo mais chatas e difíceis do que realmente são. Sem contar que a longo prazo, essa situação pode acabar se transformando em um quadro de déficit crônico de dopamina, que é um ponto onde o sistema de recompensa está há tanto tempo recebendo doses cavalares de dopamina frequentemente, que o cérebro meio que se acostuma com a ideia de que as recompensas, de forma geral, precisam ser rápidas e intensas na maioria das vezes. E o resultado disso é que a gente acaba se transformando em pessoas sem paciência e ficando num estado constante de inquietação. E quando a situação chega nesse nível, é bastante difícil se concentrar e manter a consistência em tarefas difíceis a longo prazo e muito, mas muito fácil se distrair com fontes de recompensas rápidas que vêm sem esforço. É por causa disso que muitas pessoas não conseguem mais sequer sentir prazer em uma caminhada ao ar livre, apreciar o pôr do sol ou simplesmente curtir uma conversa a dois sem ficar o tempo todo mexendo no celular. E se uma pessoa chega num ponto de ser praticamente incapaz de sentir prazer nessas coisas simples, ela será ainda mais incapaz de ver prazer em qualquer coisa difícil e útil para sua vida. Bom, agora que você já entendeu a função da dopamina e as consequências do excesso de estímulos no seu dia a dia, é hora de falar da parte mais importante, que é como sair desse ciclo nocivo de buscar sempre mais estímulos, regular sua dopamina e, consequentemente, recuperar sua motivação. Então, para isso, aqui vão 4 estratégias bastante eficazes. Primeira, comece o dia com atividades de baixo estímulo dopaminérgico. Segundo o psiquiatra americano Dr. Alok Kanodia, nosso cérebro funciona como se tivesse um depósito de dopamina, e ele compara isso com um limão cheio de suco. Então funciona assim: quando a gente começa o dia, esse limão está intacto e cheio de suco, mas cada atividade que vamos fazendo ao longo do dia vai meio que espremendo esse limão. E o que vai determinar se essa espremida vai ser forte ou fraca é o quão dopaminérgica é a atividade. Só que aí vem um problema. Se logo no começo do dia você já espremer boa parte desse suco com coisas hiperestimulantes como rolar o feed, assistir conteúdo adulto ou jogar videogame, você tende a ficar muito preguiçoso depois para fazer tarefas importantes e difíceis como estudar ou trabalhar profundamente, porque agora te sobra menos dopamina para essas coisas. Inclusive tem um estudo de 2007 feito com ratos que ilustra muito bem o que acontece quando o cérebro está com pouca dopamina. Na ocasião, os ratos tinham basicamente 2 opções para se alimentar. A primeira era uma comidinha bem meia boca, mas de fácil acesso, que ficava no chão. Já a outra era uma comida muito mais saborosa, mas para conseguir alcançá-la, eles precisavam subir numa prateleira, porque ela ficava no alto. Então, para comer a comida melhor, eles precisavam fazer um certo esforço. E o que esse estudo mostrou foi que os ratos que tinham níveis normais de dopamina faziam um esforço para alcançar a comida boa, mas os ratos que estavam com níveis baixos de dopamina escolhiam a opção mais fácil, por mais que fosse pior, porque eles não tinham motivação para fazer o esforço necessário para conseguir a comida melhor. Então é exatamente isso que acontece com a gente também.
Quando nossos níveis de dopamina estão baixos, fica muito mais difícil fazer tarefas que exijam um esforço contínuo por longos períodos, mesmo que elas tragam benefícios enormes a longo prazo. Portanto, evite começar o dia fazendo coisas muito estimulantes, pelo menos nas primeiras horas, se possível, e opte por coisas com estímulos mais baixos, como, sei lá, um café da manhã saudável, uma caminhada, uma leitura ou algo do tipo. Assim, quando chegar a hora de realmente se esforçar em coisas importantes, o fato de você estar com sua reserva de dopamina cheia vai tornar essas tarefas muito mais fáceis de serem feitas. Uma outra forma de tornar essas tarefas importantes mais fáceis de serem feitas é transformá-las em hábitos. Porque, como você já deve saber, quando o comportamento se transforma em hábito, você não precisa gastar tantos recursos internos para fazê-lo. Você simplesmente vai lá e faz sem ficar negociando consigo mesmo o tempo todo. Agora, transformar comportamentos difíceis em hábitos não é fácil, principalmente se você não tiver uma boa estratégia. Mas você não precisa quebrar a cabeça com isso sozinho se não quiser. Porque eu criei um treinamento completo que vai te ajudar a construir ou eliminar qualquer hábito que você quiser da forma mais fácil e simples possível a partir de apenas 18 dias. Esse treinamento se chama Hábitos 360 e é fruto de todo o conhecimento que reuni sobre hábitos e comportamento humano nos últimos 7 anos que eu estou aqui produzindo conteúdo. Então, se quiser economizar esses 7 anos e aprender comigo a mudar seus hábitos de forma simples e definitiva, é só clicar no primeiro link da descrição ou do comentário fixado. Bom, segunda estratégia, coloque barreiras e limites para estímulos intensos. Se você quer evitar que a sua dopamina seja drenada por completo logo no começo do dia, você realmente precisa criar barreiras para limitar o acesso aos estímulos que provocam esses grandes picos de dopamina. E uma boa maneira de fazer isso é estabelecer horários ou limites de tempo para usar redes sociais, jogos ou coisas do gênero. Por exemplo, você pode separar um período específico do dia para acessar esses aplicativos e deixar o resto do tempo reservado para suas tarefas mais importantes. Mas claro, de preferência, sempre deixando as coisas de alto estímulo para depois das tarefas de baixo estímulo. Outro ponto importante é cortar os gatilhos que te levam a buscar essas distrações. Isso pode incluir, por exemplo, desativar as notificações do celular ou deixá-lo em outro cômodo enquanto você trabalha ou estuda. E se de repente perceber que o seu problema está sendo um aplicativo específico que anda roubando muito da sua atenção e tempo, não tenha dó de apagar ele, pelo menos provisoriamente. Essas barreiras ajudam muito a reduzir aquela tentação de ficar buscando recompensas rápidas o tempo todo. E algo talvez até mais importante do que isso é que elas também permitem que seu cérebro se acostume a passar longos períodos concentrado e sem ficar se distraindo com o que não importa. Terceira estratégia, treine sua capacidade de adiar recompensas. A facilidade que temos para conseguir recompensas rápidas é algo impressionante. Então, se você quer ter autocontrole suficiente para ser capaz de consumir coisas prazerosas de forma equilibrada, em vez de ser consumido por elas, você precisa começar a treinar sua capacidade de adiar recompensas. Então, se por acaso você estiver estudando ou trabalhando e ouvir uma notificação no seu celular, não pare o que você está fazendo para ir checar. Não, faça um acordo consigo mesmo de que você só vai verificar daqui 10 minutos ou quando terminar o que estiver fazendo. E se você sentir vontade de comer um doce logo após o almoço, tente segurar essa vontade até a hora da janta. Ou então faça um acordo de que você só vai comer esse doce depois que tiver feito tudo aquilo que se propôs a fazer no dia. Isso, além de fortalecer sua capacidade de resistir a recompensas fáceis e rápidas, também vai fazer com que o seu cérebro aprenda que a maior parte das recompensas só vem depois de se esforçar e esperar. Inclusive, tem até um conceito bastante interessante da psiquiatra americana Dra. Anna Lembke que vale a pena comentar. Ela compara o equilíbrio entre dor e prazer a uma balança e diz que o cérebro sempre busca manter essa balança nivelada. Isso quer dizer que quando nós passamos muito tempo colocando peso no lado do prazer da balança, através de estímulos rápidos, fáceis e muito prazerosos, o cérebro tenta equilibrar a balança colocando peso no lado da dor através de sensações como desmotivação, tédio, ansiedade e essas coisas. Agora, se nós começarmos a intencionalmente pender a balança para o lado da dor, através de exercícios físicos intensos ou qualquer outra coisa difícil, mas benéfica, o cérebro vai equilibrar a balança nos recompensando com sensações de prazer.
E com o tempo, isso vai fazer com que a gente passe a perceber certas tarefas que antes eram chatas como sendo muito mais agradáveis e até satisfatórias. Quarta estratégia: busque prazer nas coisas simples. Para quem já está há muito tempo viciado em prazeres intensos e rápidos, é bastante difícil fazer isso. Mas ao mesmo tempo, é a melhor coisa que você pode fazer para a sua saúde mental. Quando o cérebro fica acostumado com altos picos de dopamina, como aqueles que vêm de redes sociais, fast food ou jogos, ele começa a achar que nada mais tem graça. Só que não precisa ser assim. É possível reaprender a gostar de atividades mais simples e resgatar a capacidade de se sentir satisfeito com coisas que antes pareciam sem graça. E um jeito de começar a fazer isso é incluir na sua rotina atividades que exijam paciência e que tenham um ritmo mais tranquilo. Pode ser cozinhar, ler, tocar um instrumento, escrever um diário ou até fazer uma caminhada sem usar fones de ouvido. Essas tarefas, apesar de oferecerem uma recompensa mais leve e gradual, é também mais duradoura e profunda. É bem diferente do prazer instantâneo e superficial que você tem ao assistir um vídeo curto, por exemplo. Além disso, aceitar momentos de tédio é essencial, cara, porque isso meio que força o cérebro a parar de ficar o tempo todo buscando prazer naquele ritmo frenético e na novidade e aprenda a encontrar prazer no silêncio, na lentidão e naquilo que é natural, de modo que você consiga simplesmente olhar para o horizonte e realmente apreciar um pôr do sol, por exemplo. Isso não só ajuda a equilibrar seu sistema de dopamina, como também abre espaço para criatividade e clareza mental. Porque é na ausência de distrações que você consegue realmente processar suas emoções, pensar melhor e ter novos insights. Mas assim, a ideia aqui não é abandonar de vez esses prazeres intensos e artificiais da sua vida, mas sim criar um equilíbrio onde você não dependa dessas coisas para se sentir bem. Porque uma coisa é você usá-las de vez em quando e se sentir bem com isso, e outra coisa completamente diferente é depender dessas coisas para se sentir bem, ou pior, depender dessas coisas só para se sentir normal. Porque pode ser que você já esteja num nível tão grande de hiperestimulação que nem prazer você sente mais nessas coisas, você só as usa para não se sentir mal. Mas, para começar a implementar essas coisas na sua vida, já saiba de antemão que não vai ser prazeroso logo de cara. Porque como a própria doutora Anna Lembke diz, você vai se sentir mal antes de começar a se sentir bem. Porém, o importante é que no fim, realmente vale a pena.